vocês? Como é que vocês estão? Professora Adriane está de volta e vamos começar esse ano com muitas novidades. Vamos lá para a nossa aula? Ai, mas como sempre, não podemos esquecer, precisamos continuar tomando aqueles cuidados essenciais, certo? Vamos lá? Vamos conhecer mais um espaço de Curitiba. Ops! Vocês vão ter que adivinhar qual é o espaço que a gente vai conversar hoje. Tudo mas para isso vou ficar um pouquinho mais boazinha quando eu começar a dar as pistas para vocês. Combinado? Então vamos para a primeira pista. É um espaço fechado e que guarda um pouquinho da história da cidade e do povo que vive nela. Guarda também obras, guarda também toda a história do artista. Falei que era um espaço fechado? Mas para ajudar vocês um pouquinho mais, enquanto vocês pensam, eu vou mostrar outros espaços iguais a esse que a gente vai conversar, tá bom? Olhem lá. Nosso primeiro espaço, Museu Egípcio e Rosa Cruz. Lá eles guardam os objetos como se tivesse... A gente entra nesse espaço como se estivesse entrando numa pirâmide. Tem uma múmia dentro de um sarcófago. Parece que a gente está visitando o Egito. Legal isso, né? É uma verdadeira viagem ao Egito sem precisar pegar um avião, né? Então vamos lá. Segunda pista. Como vocês viram, é um espaço fechado, é um museu. Mas vamos lá para mais uma pista. Ele foi inaugurado em 25 de setembro de 1876. Há muito tempo atrás. Já sabem? Tem outras pistas, calma lá. Vão pensando. É um museu, foi inaugurado em 1876, não vai perdendo as pistas lá. Enquanto isso, vamos para outro espaço, para outro museu. Museu Alfredo Anderson. Eu adoro esse museu, ele é muito visitado. Podemos assistir peças de teatro, cinema, e ali guarda um pouquinho da história do Alfredo Anderson. Que legal! E assim, o que eu mais gosto nesse museu é que a gente entra aonde ele morou. Vocês já pensaram que legal você entrar na casa da pessoa e ver todo? Tem o chapéu que ele usava, a palheta com as tintas. É muito emocionante visitar esse museu. Vamos lá? Mas hoje tem muita pista. Tô bem boazinha, acho que hoje, né? Então vamos lá para a terceira pista. Esse museu, ele mudou de endereço muitas vezes, aproximadamente umas 6 vezes. Muitas vezes, né? É um museu, inaugurado em 1876, mudou de endereço várias vezes. Vamos lá. Mais um espaço igual a esse que nós vamos conhecer hoje de pertinho. Esse eu gosto também. Olhe que legal que tem na frente dele. É o Museu do Expedicionário e vai tratar de material bélico, material que foi usado na Segunda Guerra Mundial. Diferente, né? Imagine você visitar um espaço onde lá na frente tem um museu. Nossa, ele guarda objetos muito importantes para a nossa história. A história da cidade. Legal isso, né?
Dizem alguns historiadores que foi uma guerra muito tensa. Isso mesmo, os historiadores disseram, né? Sempre dizem que essa Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da humanidade. Mas não é essa a nossa história de hoje. Essa história é para uma outra aula, né? Quanta pista, hein? Se vocês não adivinharem, ai, ai, ai. Mas não tem problema se vocês não conseguirem, porque depois eu conto. Mas não conta para ninguém, que depois eu vou contar, tá bom? Quarta e última pista. O museu que nós vamos conversar hoje está localizado no Palácio São Francisco. Essa dica é power. Vocês já vão... essa dica diz tudo, hein? O museu trocou de endereço muitas vezes, está localizado no Palácio São Francisco, foi inaugurado em 1876, e guarda a história do povo, principalmente do povo paranaense. Estão pensando aí? Enquanto vocês pensam aqui, vamos falar de outro espaço aqui. E o Museu Oscar Niemeyer, aposto que muitos de vocês já foram. É um espaço grandioso e com grandes exposições. É bonito, né? É muito legal esse espaço. Mas e aí? Vocês conseguiram adivinhar qual é o museu que a gente vai falar? Vou dar a resposta. É o Museu Paranaense. E para vocês conhecerem ele todinho, nós vamos assistir a um vídeo, tá? E daí eu volto rapidinho para contar cada pedacinho dele lá e o que é que tem em cada pedacinho desse. Eu já volto. Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Museu Paranaense. Idealizado em 1876 por Agostinho Hermelino de Leão e José Cândido da Silva Muricy, o Museu Paranaense é o terceiro museu mais antigo do Brasil e o primeiro do estado, sendo referência no incentivo a pesquisas nas áreas de arqueologia, antropologia e história. Com mais de 140 anos, o acervo do museu já passou por 6 sedes em diferentes locais da nossa cidade, sendo que uma delas foi o atual Paço da Liberdade, onde permaneceu por quase 30 anos. A partir de 2003 até os dias atuais, o Museu Paranaense situa-se no Palácio São Francisco, local este que serviu como sede do governo estadual entre 1938 a 1953. Em uma área de 4.700 metros quadrados, o museu apresenta exposições de curta e longa duração. Seu acervo conta com aproximadamente 400 mil itens, entre objetos de uso pessoal, mobiliário, armas, uniformes, medalhas, documentos, material audiovisual, porcelanas, pinturas em diversas técnicas e esculturas, além de um grande acervo arqueológico e antropológico. Em 2013, o Memorial à Indústria da Erva Mate, exibindo o acervo do antigo Museu do Mate-Leão, foi inaugurado. Este memorial é uma forma de preservar a memória e homenagear as famílias que fizeram parte desta indústria que constitui significativa parte da história do Paraná. Graças à erva mate que o estado do Paraná conquistou sua emancipação de São Paulo e, com isso, a construção da sua universidade, suas estradas ao litoral, portos e instituições culturais. O acervo desta exposição é composto por móveis, embalagens, medalhas, fotos, quadros, livros, ferramentas, material de marketing da empresa, documentos e uma coleção de cuias e bombas de prata para chimarrão. Entre outras exposições do Museu Paranaense, ainda destacam-se as que se referem à história colonial do nosso estado, através da exibição de armas, documentos cartográficos. Também podemos conhecer a Sala da Província do Paraná,
que retrata através de objetos a criação do Estado, e, enfim, a Sala da República, com acessórios que representam a história paranaense durante a época republicana. Esse foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, tornando a sala de aula do tamanho de Curitiba. Então, o que vocês acharam? Museu, guarda um pouquinho da história do povo paranaense. Vamos lá conhecer um pouquinho da história bem de pertinho? Então vamos lá. Ele foi idealizado pelo médico José Cândido da Silva Murici. Tem o nome de uma rua, né? Com Murici. E o Agostinho Emelim de Leão. Foram essas duas pessoas que idealizaram o museu. E ele começou lá no Largo da Fonte. Hoje é a Praça Zacarias. Lembram que eu falei que ele foi idealizado lá em 1876? Era uma das pistas. Mas, como eu também tinha falado nessas pistas, ele mudou muitas vezes de endereço. E lá na época que ele foi fundado, ele era o terceiro museu do Brasil e o primeiro do Paraná. Que legal tudo isso, né? Lá naquela época, quando ele começou, ele só tinha 600 peças. E agora ele tem mais de 450 mil itens. Muitos itens, não é mesmo? E o último endereço dele foi o Paço da Liberdade. Aqui é a primeira sede dele, lá no Largo da Fonte, atual Praça Zacarias. E o último endereço antes do Palácio São Francisco foi o Paço, né? Antigo, agora atual Paço da Liberdade. Legal, né? E a partir de 2002, ele foi para o Palácio São Francisco. Esse palácio, ele foi construído lá pelos idos de 1928 e 1929 pela família Garmater. Essa família morou ali por aproximadamente uns 9 anos. Aí, eles saíram dali e esse palácio virou o Palácio São Francisco e era a sede do governo do Paraná. Agora, o governo do Paraná está lá no Centro Cívico, no Palácio Iguaçu, mas antes era aqui no Palácio São Francisco. Que legal isso, né? Você já pensou que nem o Museu Alfredo Anderson? A gente vai entrar, visitar a casa de antigas pessoas. Legal isso, né? Muito bem. Então vamos lá. Ele está localizado no bairro São Francisco. Por isso que o palácio tem esse nome. Ali no bairro São Francisco tem muitas coisas. Nós vamos encontrar a mesquita, nós vamos encontrar ruínas. É um bairro muito importante aqui de Curitiba. E ele está aqui, ó, bem aqui embaixinho, bem no comecinho do bairro São Francisco, pertinho ali do Largo da Ordem. Alguns às vezes confundem, mas é bairro São Francisco e não é o Largo da Ordem. Mas isso é outra história, é outra aula. Vamos em frente. Este prédio, ele foi tombado pelo patrimônio histórico. É um prédio muito importante, é um palácio muito importante aqui para a nossa história, para a história paranaense. Ele tem muitas exposições, de curta duração e de longa duração. Aqui, antigamente, quando a família morava, era a sala de visitas. Sim, e agora é uma sala que tem uma exposição de curta duração. E ali, se vocês olharem na imagem, bem no cantinho, tem uma escada que sobe para o nível superior. Que legal, né? Você já pensou? Eu acho isso
maravilhoso você entrar numa casa e lembrar, será que a pessoa sentou aqui? O que eles faziam quando entravam nesse espaço? Legal, né? Eu sempre tenho essas coisas quando eu entro nesses espaços, que era morada de família. Então vamos lá, né? Vamos continuar. Aqui era a sala de jantar, também uma sala hoje usada para exposições de curta duração. Continuando. Andando um pouquinho mais, nessa parte tem as medalhas, as moedas, e essa aqui em especial era uma honraria que Dom Pedro dava para as pessoas importantes daquela época, que faziam coisas importantes aqui para o nosso Paraná. Legal isso, né? E aqui também, vejam lá, aqui era a cozinha deles. E ali também tem um pouquinho mais dessas medalhas, dessas moedas, das cédulas. Então, assim, olhe que legal. Imagine, eles cozinhavam aqui e eles ocuparam esse espaço sem mudar. Então, o azulejo daquela época, as coisas que estão ali, é tudo da época em que moravam as pessoas lá. Legal isso, né? Então, vamos lá. Mas eu quero que vocês olhem, vamos para o piso superior agora. Esse daqui, lembram aquela escada lá no começo que eu mostrei para vocês? Que dava para o piso superior? Então, aqui é o piso superior. E olhem que maravilhoso esse piso. Sim, em madeira, todo desenhado. E se vocês prestarem atenção na imagem, lá no fundo, eles deixaram um pedacinho da parede, da tinta, da pintura original. É muito legal, olhem lá, bem lá no cantinho. Legal isso, né? Assim a gente tem um pouquinho, né, da noção de como era a pintura na parede daquela época em que a família morava ali. Legal, né? Vamos continuar. Mas este palácio ele foi ampliado, quer dizer que construíram um pedacinho a mais. E nesta construção, eles também fizeram alguns espaços para exposições curtas. Nessa que vocês estão vendo aqui, é a parte onde tem alguns itens indígenas. É legal, né? Muito legal tudo isso. Eu queria que vocês... e tem esta parte muito importante. É uma exposição sobre a erva mate. A erva mate foi muito importante para o nosso estado. Sim, ela foi responsável pela fundação da primeira universidade do Brasil, que é a nossa Universidade Federal do Paraná. Sim, ela foi responsável também pela construção da ferrovia, que vem lá do litoral, de Paranaguá para cá e daqui para lá, para poder escoar toda a produção da erva mate lá naquela época. Que importante, por isso que lá no museu tem um pedacinho que é só a exposição sobre a erva mate. Lá nós vamos encontrar os pacotes, os rótulos, os utensílios. Quem é aí que toma chimarrão aí? Lá nós vamos ter exemplares de cuia, bomba e até um lugarzinho assim que eles colocavam a erva para poder carregar nas suas viagens. Legal isso, né? Olhe quantos rótulos tem lá. É um pedacinho muito importante do museu. E fica no piso superior, tá bom? Então vamos lá, continuando. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse museu é lindo, mas ele é muito grande. É bem grandão. Descendo, isso mesmo, descendo, tem rampas. Então ele é muito acessível. Lá embaixo nós vamos encontrar também objetos que fizeram parte de toda a nossa história. Aqui nós vamos ter a parte de alguns utensílios lá, artefatos indígenas, e esse aqui, ó, esse desta ponta aqui, ele é feito com cera de abelha. Que legal, né?
Eu achei isso muito legal. Mas vamos lá, né? Porque é muita coisa para visitar e a gente tem que andar muito e a nossa aula não é tão grande assim. Vamos lá. Continuando, descendo um pouquinho mais a rampa, nós vamos encontrar muitos objetos. Objetos de cerâmica. Ai, tem uma parte lá que tem até um canhão. Sim, esse canhão ele foi usado para defender o nosso litoral. Então ele ficava lá em Paranaguá. Ele foi usado. Que legal isso, né? Muito legal. Mas vamos lá. Olha a rampa que eu falei para vocês. Essa parte aqui, ele vai mostrar artefatos de diferentes indústrias que tinha aqui no passado. Essas indústrias não existem mais. Indústria de macarrão, indústria do chá, mata e leão. Isso aí. Legal, né? Olha quanta coisa diferente. Então, vamos lá. E lá embaixo, no último piso, tem um pouquinho da história, né, do descobrimento. E aqui, se vocês repararem, nós vamos ter uma maquete. Essa maquete é de quando Curitiba começou, a fundação de Curitiba. Olhem como tinha pouca casa. Legal isso, né? Muito legal. Aqui alguns artefatos, aqui a figura de Dom Pedro, né? Alguns artefatos que eram usados antigamente. Legal tudo isso, né? Muito legal. Então, assim, lá é ótimo para a gente conhecer toda a história do Paraná. Mas precisamos de um tempo bem grande. Então, vamos lá. Agora, vamos para a nossa atividade. Então, vamos para a nossa atividade. Vamos pegar um pedacinho de uma exposição que tem lá no museu, onde mostra alguns artefatos indígenas. Muito bem. Claro que eles estão lá no museu, porque eles fazem parte da nossa história. Nós fazemos parte da história, então tudo que faz parte da história do Paraná tem um pouquinho lá para ser mostrado. Então vamos lá? Desses artefatos, nós vamos usar as linhas. Eles usam muito linhas, linhas retas, linhas curvas, muitas cores, muita tecelagem, porque eles fazem os cestos, os vasos, e então eles usam pinturas corporais também. Cada pintura tem um significado, cada traço, cada linha tem um significado. São muitos os significados. Tem para a guerra, para a festa, para um momento religioso, tem o uso da pluma, das penas, tem muita coisa. A cultura indígena é muito rica. Nós vamos pegar só um pedacinho que são as linhas, tá? Eu trouxe aqui. Tô quase mágica, hein, pessoal? Sim, vou fazer as minhas linhas neste papel. Preto? Preto. Quer ver a mágica? Mas eu já vou ensinar a minha mágica, hein? Presta atenção lá. Vou fazer só linhas retas, tá bom? Para vocês verem o meu papel. Bem legal. Vou fazer linhas retas. Vou fazer linhas retas. Espera aí que eu já mostro para vocês. Vocês estão curiosos, né? Eu sei. Eu achei esse papel aqui muito legal. E eu vou ensinar para vocês fazerem na escola. Aí, vocês vão levar lá e vão mostrar que vocês também usam a magia. Vejam lá. Vou terminar aqui para ficar rapidinho. Olha lá. Vejam só. Muito bem. Era um papel preto. Eu fiz as linhas. E olhe lá. Ficou colorido. Sim, aí nesse eu não vou precisar pintar, tá? Mas para fazer esse papel, eu já comecei aqui, tá? Porque a nossa aula é meio curta, tá?
Então vamos lá, vou ensinar vocês a fazer o papel. Aí vocês vão raspar, como eu fiz. Eu raspei, olhem lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Se eu raspar, olha, eu fiz a letra do meu nome. Ah, legal, né? Se vocês rasparem, vai sair a tinta. Que incrível isso, né? Eu acho um barato esse papel, eu adoro. E olhem lá, aqui eu já pintei, tá? Um pouquinho, tá bom? Esse papel vocês podem usar giz de cera para pintar, lápis de cor para pintar, tá? Aí vocês pegam um pouquinho de tinta, tá? Se vocês não tiverem em casa, espera chegar lá na escola e a professora vai dar um pouquinho de tinta para vocês, tá bom? E aí vocês vão passar. Eu não vou fazer no papel todo, tá? Porque aqui a gente não vai ter o tempo. Aí, olhem lá, tá quase igual ao meu papel, tá vendo? Vocês vão colorir. Eu fiz na diagonal a pintura, tá? Mas vocês podem fazer na horizontal, na vertical, na diagonal, do jeito que vocês quiserem. Vocês podem fazer em meia folha, não precisa ser na folha inteira, tá? Vê lá o que é que vocês têm lá na tua casa. Aí vocês vão esperar secar e vocês vão raspar como eu raspei aqui. Ele vai ficar igualzinho. E esse raspar, eu preciso que vocês raspem as linhas, certo? Então, vocês vão raspar linhas, linhas retas, linhas curvas, tá? E não vão precisar pintar porque o colorido já está embaixo da pintura, tá bom? Então, agora, vocês vão pegar uma folha, vão escrever o nome, a data, e olhem lá, eu trouxe alguns exemplos de linhas que vocês podem fazer, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês ficarem olhando essas linhas e fazerem a atividade, tá? Já volto. Eu sei, não precisam ficar assim. Eu sei que vocês não tiveram tempo para terminar, porque para começar a tinta precisa secar, né? Então, vai ser assim. Eu vou deixar a imagem das linhas na tela. Depois que a tinta secar, vocês podem usar esse aqui como modelo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham se divertido muito nessa nossa viagem, da toda essa história do Paraná. E lembrando que vocês podem fazer uma visita virtual. Sim, então vocês acessem o site lá e vejam todo o museu nessa visita virtual. Combinado? E eu vou... Mas vocês fiquem aí terminando a atividade, porque eu também vou ficar aqui terminando a minha, tá bom? Saudades de vocês. Até a próxima. Amo Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15, mas também o Boqueirão. Santa felicidade eu morar neste lugar. Boa Vista, Pilarzinho, a cidade pra encantar. Eu gosto de Curitiba.